Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Hoje é quarta-feira, Dia Nacional ou Internacional, como querem que seja, do futebol. Quarta-feira, dia de rodada dos principais campeonatos estaduais do Brasil, 23 de março. E você pode nos ajudar a fazer a nossa programação no Rede Família Esporte. Marina, boa noite. Como é que faz para o nosso telespectador participar e também nos ajudar a fazer a programação do Rede Família Esporte? Boa noite, Guina. Uma boa noite para você que nos acompanha. Segunda a sexta-feira, das 7 às 8, tem aqui o Rede Família Esporte. E você pode participar conosco no facebook.com/Rede Família Esporte e mandar sua sugestão de pauta. Às vezes você quiser alguma matéria especial, manda lá pra gente um recadinho no nosso e-mail e também a sua opinião sobre como anda o desenvolvimento do nosso programa. É só você mandar no esporte@redefamilia.com.br. E você vai saber também, assistindo o programa de hoje, Santos procura mais um atacante de área. E também informações sobre a rigidez, né? São Paulo prevê rigidez da Conmebol, que tem pouca esperança na absolvição de Luiz Fabiano. Essas e outras informações aqui, das 7 às 8 da noite. Concordo contigo, Marina. Se o São Paulo depender de algum tipo de dó de absolvição, vai ser complicado. Vamos falar isso. Já que nós falamos sobre rodada do Campeonato Paulista, vamos colocar na tela para o público que está em casa, né? Para o pessoal saber que daqui a pouquinho, né? Alguns jogos já vão começar às 7h30 da noite, outros jogos às 10 horas da noite. Então, para você que está em casa, ficar por dentro da rodada, Mirassol e Palmeiras abrem a rodada às 7h30 no José de Campos Maia, em Mirassol. São Caetano e 15 Piracicaba, no Anacleto Campanella. Ponte Preta e Botafogo às 19h30 também no Moisés Lucarelli. Bragantino e Ituano no Nabia Bichedi, em Bragança Paulista. Também às 19h30, Linense e União Barbarense. Às 22 horas, Corinthians e Penapolense no Pacaembu. E também às 22h, Paulista e São Paulo, aqui em Jundiaí, próximo, né? Santos e Mojimirim jogam às 19h30 amanhã, na Vila Belmiro. São Bernardo e Atlético Sorocaba também às 19h30. E às 21 horas amanhã, Oeste de Itápolis e Guarani, fechando esta 15ª rodada. Depois dessa, vão faltar apenas 4 rodadas para o encerramento do Campeonato Paulista, para nós sabermos quem são os 8 melhores que vão avançar à próxima fase e quem são os 4 que vão amargar a Série A2 do Paulistão de 2014. Abrindo o programa agora, sim, com matérias, vamos falar do Neilton dos Santos. O Neilton, que surgiu como uma promessa, e surge ainda, né? É uma das promessas do Santos, e aos 19 anos, que vai completar ainda o Neilton, jogava pela equipe de base do Santos, disputou aí a última Taça São Paulo e teve a grande oportunidade da sua vida. Ele estreou como atacante no time profissional no último domingo contra o Palmeiras e agora quer alcançar aí voos maiores dentro do Santos. Vamos ver essa matéria. Neilton esperava mais de sua estreia como titular do Santos. Sair jogando é uma responsabilidade e foi bom para mim que já tirei aquele peso, era um sonho que eu queria, né? Era um sonho, graças a Deus tornou realidade. Agora é continuar trabalhando para que nos próximos jogos tenha oportunidade e melhor. Cobrança de um menino que quer ir longe, assim como o seu ídolo. Aliás, as primeiras comparações com o Neymar já começaram. O Neymar é um ídolo para nós aqui, né? Todos da base. Muita gente compara eu com ele, mas não tem comparações, né? Ele já fez o nome dele, o Neymar já tem a carreira dele. Agora eu estou procurando fazer a minha, fazer o meu nome, Neilton, e fazer um penteado aí, para que vire moda também, né? Apesar que eu tô bonito assim, tá ligado? Agora é só se preparar para a próxima partida, já que a vaga de Neilton contra o Mirassol nessa quinta-feira na Vila Belmiro está garantida. Quando eu fiquei sabendo dessa notícia, eu fiquei muito feliz. Foi na terça-feira que a gente estava treinando aqui contra eles. Aí o professor do Sub-20, Claudinei, chegou e me falou, para você se apresentar aqui amanhã, que você foi pro jogo contra o Mirassol. Aí eu fiquei mal feliz. E é isso aí, agora manter os pés no chão, mesma humildade, continuar trabalhando para que possa ter bons frutos mais para frente. Aí você vê, né, carinha de garoto, aparelho nos dentes, não sabe nem ainda conversar direito, é normal isso, esse nervosismo de dar a entrevista, faz parte. Eu acho que o Santos é realmente o formador importante de jogadores.
E o Neilton veio surgindo como uma promessa, né? Já tem o Neymar, que praticamente já foi vendido, todos já apontam isso e as matérias que nós trouxemos aqui já falam isso. Inclusive o Barcelona já teria depositado 26 milhões de euros, de dólares ou de euros na conta do Santos, para depois fazer o depósito do restante no final de 2014, depois da Copa do Mundo. E agora surge o Neilton, que é um atacante. Agora a Marina trouxe na cabeça dela a informação de que o Santos já estaria procurando outro atacante também. Aliás, surge um Neilton, né, para jogar ao lado do André também. E agora o Santos ainda busca mais um, quer dizer, o Santos tentando trazer jogadores de nome para reforçar o time, né, Marina? Pois é, o técnico Muricy Ramalho pediu e os dirigentes do futebol do Santos estão procurando um atacante de área para ser o novo companheiro de Neymar ou reserva imediato do André. Então talvez seja esse, né? E talvez esteja procurando mais um também. O último atacante que o Santos tentou contratar foi o Marcelo Moreno, mas o pedido salarial do boliviano do Grêmio assustou, né? E além dessa questão, o Palmeiras também já está na frente. Então, fontes ligadas à diretoria santista falaram que o novo atacante pode ser um jogador que vem do exterior. Que coisa. Bom, eu acho que tem que buscar mesmo. Mas o Santos tem, além de André, tem Patito, tem também mais um jogador, que não me lembro agora, também um estrangeiro. E não dá, não sei porquê. Será que essa situação... Tem o Thales também, né, que é um jovem revelação. Mas o Santos ainda busca, acho que, um jogador para se autoafirmar dentro do Santos, né? Neilton, Thales, o próprio Patito, são jogadores que ainda buscam uma chance maior na equipe do Santos. Eles, acho que talvez querem, e o próprio Muricy gosta de trabalhar, com jogadores que já estejam afirmados como atacante, que veio para resolver o problema do Santos. Porque o Neymar, podemos dizer que ele é um meio atacante, não é um atacante... Ele vem quebrando o galho do Santos e fazendo essa função. O próprio André, que era para ser e que tem bagagem para isso, apesar de ser jovem, mas que tem bagagem para isso, não vem a contento, agradando muito. Olha lá de vez em quando faz um golzinho. Mas eu não sei não, e o Santos está buscando, tomara que dê certo. Eu acho que para buscar hoje um atacante de qualidade, vai ter que desembolsar uma grana boa. Eu não sei se o Santos está com bala tanto na agulha assim, para buscar esse jogador importante. Tenta trazer qualquer um, meia boca já tem bastante. Então, para trazer um jogador que possa resolver o problema do Santos, vai ter que abrir o cofre, e isso não é fácil não, tem muitos times aí que não estão... Apesar de que o Santos que vem ganhando de dinheiro com o Neymar, né? Essas promoções que o Neymar vem fazendo. Não desistiu ainda de prender o Neymar ao Santos, não, né? Eu acho que já não desistiu. Quer deixar. Saiu uma notinha hoje de que a diretoria vai se reunir e vai tentar conversar com o pai do Neymar de novo para ver se consegue aí o posicionamento dele. O próprio Neymar já se manifestou dizendo que após a Copa do Mundo ele já vai embora. Não adianta o Santos querer oferecer, não é isso que ele quer agora. Não é dinheiro. Eu acho que o Neymar, financeiramente, ele já se estabeleceu financeiramente. Não é isso mais que seduz o jogador. Eu acho que o que seduz o Neymar agora é a parte profissional, é sair fora do Brasil para buscar algo maior profissionalmente. Então eu acho que isso ele só vai conseguir se ele estiver na Europa. Então eu acho que isso sim vai seduzir o menino. Aqui já ganhou tudo que tem que ganhar, já viu que muitas situações que acontecem aqui vão acontecer sempre, vão se repetir ao longo dos anos. Então eu acho que o passo dele agora será buscar algo maior profissionalmente. É por isso que ao final da Copa do Mundo ele deve estar se transferindo para a Europa, eu acho que 99,9% é o Barcelona. Já que nós estamos falando em futebol, vamos colocar a escalação do São Paulo? O São Paulo que enfrenta logo mais às 10 da noite o Paulista aqui na cidade de Jundiaí. Então o São Paulo que vai de Rogério Ceni, Paulo Miranda, Rodolfo, Lúcio, Douglas pela direita e Cortez pela esquerda. Aliás, o Cortez volta, né? O Cortez é muito pressionado pela diretoria do São Paulo. Os torcedores pegam no pé do Cortez, acham que o Cortez não é jogador para o São Paulo, mas o técnico Ney Franco ainda tem essa insistência com o Cortez. Eu acho que um bom jogador, é um ala de verdade, é um jogador que joga muito mais ofensivo, não gosta muito de marcar e não sabe muito bem disso. O que está faltando para o São Paulo é achar ou o Fabrício ou o Wellington, o Fabrício joga muito mais pela esquerda e o Wellington pela direita, a forma de marcar aqui nas costas do Cortez, dar um pouco de sustentabilidade ao Cortez. Aí sim, o futebol do Cortez vai mudar muito. Porque tem essa filosofia de que o jogador tem que ir e voltar toda hora, e o Cortez não é esse jogador, é um jogador muito mais ofensivo do que defensivo. Então se der um ajuste aqui, ó, nessa função aqui do Fabrício, deixar o Fabrício muito mais na cobertura do Cortez, eu acho que o Cortez vai render muito mais. Aí o Wellington e o Fabrício no meio, o Canhete fazendo a função de meio, hoje o São Paulo muito modificado, até porque domingo tem o clássico contra o Corinthians,
e ninguém quer correr riscos, né, de se machucar e de se estressar. Então, no ataque, o Alisson e o Luiz Fabiano, os dois centroavantes. O Alisson jogando um pouco mais atrás, vindo de trás, e o Luiz Fabiano um pouco mais preso, fazendo a função do centroavantão aqui do São Paulo. Então esse é o São Paulo, bastante modificado pelo técnico Ney Franco, que guarda os seus principais jogadores para o confronto no clássico contra o Corinthians no próximo domingo. Nós temos também a escalação do Paulista da cidade de Jundiaí. Um abraço ao pessoal de Jundiaí, são telespectadores assíduos do nosso programa, então um grande abraço ao pessoal de Jundiaí, cujo qual nós temos um carinho enorme por essa cidade. O Paulista de Jundiaí vai de Richard, Thales pela direita, os dois zagueiros, o Drauzio e o Lázaro, e o Teston na lateral esquerda. Matheus e Casado são os dois volantes, aí os dois meias, o Chiquinho pela direita e o Ribeiro pela esquerda, o Bodini e o Macedo, né, são os dois atacantes da equipe do Paulista, que não tem muito o que esconder. O técnico Giba está tentando dar um padrão de jogo para essa equipe, terá um compromisso difícil contra o São Paulo, mas o São Paulo, aí um pouco modificado, terá a oportunidade e a chance para a equipe do Paulista de Jundiaí fazer com que consiga uma reabilitação. Né? O Paulista vem de uma derrota, infelizmente, acabou perdendo para a Ponte Preta em casa, e terá novamente a oportunidade, diante de um daqueles que estão lá em cima, de subir um pouco mais na tabela e, se possível, ali, rondar a zona de classificação entre os 8 melhores. Então é o Paulista que vai enfrentar a equipe do São Paulo às 22 horas no Jaime Sintra. Nós temos também a escalação do Corinthians, o Corinthians que joga na noite de hoje, às 10 horas da noite, também contra o Penapolense no Pacaembu. O Corinthians, o técnico Tite, jogando no tradicional 4-2-3-1, esse mesmo esquema que deu o título mundial e da Libertadores para o Timão, sem alguns jogadores desfalcados, né? O Cássio é um deles, não tem nada demais com o Cássio. Mas por medida de prevenção, para o clássico contra o São Paulo, o técnico Tite promove algumas modificações. Então o Júlio César será o goleiro, Edenilson na lateral direita, Chicão será o zagueiro, Paulo André, que retornou no último jogo em Campinas, e o Fábio Santos na lateral esquerda, o Fábio Santos que volta, não jogou também contra o Guarani de Campinas. Guilherme Andrade e Guilherme, os dois volantes, né, a dupla de Guilhermes no Corinthians, os dois pitbulls, Jorge Henrique, Emerson Sheik e Romarinho, os três meias mais infiltrados, e na frente somente o Guerreiro como atacante, o Corinthians que enfrenta o bom time do Penapolense, né? Um time que está ali brigando entre as primeiras colocações. O Penapolense vem com tudo para cima do Corinthians, mas o Pacaembu, o Corinthians não quer saber não, quer ir para cima do Penapolense para tentar aí a oportunidade de mais uma vitória. O Corinthians do técnico Tite no 4-2-3-1. Tem mais algumas informações aí, Marina? Vamos lá? Em relação ao São Paulo, né? O São Paulo está pessimista para conseguir reverter a decisão da Conmebol por mais 3 jogos da suspensão do Luiz Fabiano na Libertadores, né? Quando ele foi expulso jogando contra o Arsenal no dia 7 de março no Pacaembu. A preocupação do clube se dá pelo novo Código Disciplinar da Conmebol, né? Que começou a valer no início de 2013. E ele diz que 4 jogos é a pena mínima para o jogador punido por ofender o árbitro. Ó, já começa assim, já começa com 4 jogos. 4 Isso é o mínimo. jogos. É o Você mínimo. imagina o cara que fizer algo mais Então essa é mais a preocupação do clube, né? agora, né? De 4 vai passar para 6, aí 8, 10. Nossa, que coisa, hein? Preocupante. Olha, o São Paulo, o São Paulo Muito pode cuidado. perder o Luiz Fabiano praticamente para o restante, dependendo da combinação de resultados. Se o São Paulo perde na Bolívia, por exemplo, no próximo jogo, enfrenta o Atlético Mineiro em casa, esses 2 jogos sem o Luiz Fabiano, possivelmente o São Paulo nem classifica para a próxima fase. Olha só a perda, o problema que o Luiz Fabiano acabou criando com essa atitude de ofensa ao árbitro da partida. É a única coisa que precisa melhorar no Luiz Fabiano. Dentro de campo é fantástico, gosto muito dele, é um jogador muito importante, um jogador talentosíssimo, só que o extra-campo, e muitas vezes quando é instigado a briga, o Luiz Fabiano parte realmente para a briga e para a ofensa. Então é só esse lado psicológico que o Luiz Fabiano tem que dar uma melhorada. Gosto do futebol dele tudo, mas se ele não melhorar essa situação, ele só vai prejudicar o São Paulo. O São Paulo terá um prejuízo muito grande sem o Luiz Fabiano. Já não conta com jogadores importantes que acabaram deixando, né? O Lucas foi um deles, e se espelha muito e se prende muito no Luiz Fabiano. O Oswaldo não vem tendo boas atuações, né? Isso que
que prejudica um pouquinho esse esquema do São Paulo, porque até um tempo atrás, e até a presença do Lucas, ajudava muito o Oswaldo. O Oswaldo cresceu muito de evolução. É um jogador importantíssimo no esquema tático do Ney Franco. Só que ultimamente o Oswaldo deu aquela caída normal e natural de todos os jogadores. Isso é normal que os jogadores, em certos momentos da carreira, dê aquela caída profissional tecnicamente. Isso é normal, fisicamente e tecnicamente. E o Oswaldo acabou acontecendo isso com ele agora. Então o São Paulo está muito preocupado que só tem o Luiz Fabiano como atacante e que não vai ter também agora na principal competição, que é a Libertadores da América. Então o São Paulo requer muito, tem o Alisson, que joga hoje e que possivelmente deve ser o companheiro do Oswaldo para o próximo jogo da Libertadores. O técnico Ney Franco testando algumas opções para que possa dar um padrão de jogo nessa ausência do seu principal jogador, que é o Luiz Fabiano. Mais alguma informação importante? Saiu uma pesquisa de torcedores que mostra o Vasco à frente do Palmeiras. Então, é uma nova pesquisa de torcidas no Brasil, aponta essa surpresa, né? O Vasco, quarto colocado no ranking, ultrapassou o Palmeiras. O time carioca que sempre apareceu atrás do Paulistas em pesquisas anteriores. Agora, a diferença também é muito pequena, né? 1%. Mas o importante falar também que a pesquisa afirma que a maior torcida do Brasil continua sendo o Flamengo e o Corinthians ali, coladinho no... Essa pesquisa já é falha, né? Essa pesquisa é brincadeira. Eu acho que quem fez isso foi um pessoal lá do Rio de Janeiro, né? Então, bom, aqui vou falar os 10 colocados para vocês de casa saberem. Primeiro ficou o Flamengo, então, logo em seguida, pouca diferença, o Corinthians, depois o São Paulo, depois Vasco, Palmeiras, Cruzeiro, Santos, Grêmio, Atlético Mineiro e o Internacional. Eu gostaria de acompanhar como é que é feita essa pesquisa. Olha, nessa pesquisa aqui, eles escolheram, né, informações de novembro de 2012 a fevereiro de 2013. Eles pesquisaram em 146 municípios e entrevistaram mais de 21 mil pessoas. 146 municípios. Gostaria depois que trouxessem esses 146 municípios. Detalhados, né? Para a gente poder passar essa informação. Aí eu passo realmente a nossa informação importante. Porque daí tem o joguinho ali de interesse. Mas tudo bem, sem problema. Já que nós estamos falando em escalação, vamos colocar a escalação do Palmeiras também. O Palmeiras que enfrenta o Mirassol lá na cidade de Mirassol, um compromisso também difícil para o Palmeiras. O Palmeiras que tenta permanecer ali entre os 8 melhores da competição. Gilson Kleina está tendo muito trabalho. Nós vamos mostrar uma matéria legal do Gilson Kleina contando um pouquinho dessa dificuldade que teve, da sua chegada. Quer dizer, é o técnico Gilson Kleina tentando dar um padrão de jogo ao Palmeiras, que vai de Fernando Praz, o Eldinho, Maurício Ramos, André Luiz e Juninho, né, o Márcio Araújo e o Charles, os dois volantes. O Léo Gago, que para mim é um dos melhores volantes hoje no Brasil, que eu gosto muito do jeito de jogar do Léo Gago. E o Wesley, não sei porque que o Léo Gago não foi aproveitado no Grêmio. Isso que eu fico... não sei, o Vanderlei Luxemburgo, tem certas situações, é um belo treinador, mas de vez em quando faz umas besteiras. O Léo Gago e o Wesley também crescendo bastante de rendimento. E na frente, Leandro e Caio, no 4-4-2, o time do Palmeiras que enfrenta o Mirassol. Marina, o nosso telespectador também está participando, está mandando um abraço pra gente. O povo quer que você leia o nome deles no ar. O povo fala: Guina, pede pra Marina, né, ler o meu nome. Pô, o pessoal já fica todo, então peço agora para você, a voz do povo é a voz de Deus, por gentileza, leia o nome dos nossos telespectadores no ar para que o povo possa ficar feliz com você. E se você de casa também quer deixar o seu recado pra gente, facebook.com/Rede Família Esporte, e também mandar suas sugestões, sempre manter um contato conosco no nosso e-mail, esporte@redefamilia.com.br. O Leandro Caetano, ele nos escreveu assim: olá pessoal do Rede Família Esporte, sou fã de vocês, parabenizo o programa, um grande abraço ao Guina, Marina, e ele faz a seguinte colocação, olha, que argentino xarope é esse que vocês arrumaram, hein? Um grande abraço a toda a equipe. Que situação, hein? Argentino xarope. Por falar em argentino xarope, né, já que nós estamos falando em cara xarope, o que aconteceu com a sua Argentina ontem, Teves? Patinou ontem lá na Bolívia? Quando eu falo que a altitude aqui é complicado, que os times brasileiros vão lá para a altitude jogar na Libertadores, o senhor tira sarro, né? Aí, o que aconteceu com a Argentina? O Messi ficou arriado ontem? A gente deu o palo no Colômbia. Deu. Jogaram contra os bolivianos 1-1. Ele quase deitaram na fumaça. Quase, né? A gente teve lástima. Teve lástima. Eu não entendi o que ele falou. Que situação. Tá vendo como que é ruim jogar lá na Bolívia? Quando eu falo pra vocês que La Paz é complicado,
que time brasileiro sai daqui, vai sofrer lá. Deixa eu fazer a pergunta. Faça a pergunta. Você imagina a Copa do Mundo jogar lá na Mas não tem na nem Colômbia? como. Uma que eu não vou nem imaginar, porque isso é impossível. Na Bolívia, você imagina, todo mundo vai morrer por falta de ar. Mas não tem como imaginar, mas não vai ter como imaginar. Você a Copa do imagina Mundo entre lá. meio de todo mundo lá, o Kleber Leite só aspirando ar. Não, mas aí não tem ar pra ninguém mais, né? Poxa, aí sim que vai acabar. Aí no vai mundo. acabar. Se o ar lá já é rarefeito, se já tem pouco ar, se o Kleber Leite estiver lá, ele não tem mais ar pra ninguém. Aí todo mundo vai estar na Por isso que fumaça. ninguém convida o Kleber Leite pra ir lá pra Bolívia, porque senão acaba o ar da Bolívia. Ninguém gosta de você, narigão. É. Fica aqui. Quando Fica ele for pra Bolívia, tem que criar um imposto único pro Kleber Leite. Consumo fica aqui, de ar. narigão. Fica aqui. Aqui o ar é de graça pra você. Aqui tem bastante, né? A gente liga 2 ar-condicionado que tem aqui no estúdio pra dar mais ar pra eles, né? Falta ar pra gente, mas só é uma hora. Faz parte. Mas então tá bom. É que o senhor não teve nada pra falar da sua Certo. Argentina, não tinha muita coisa pra falar, porque deitou na fumaça ontem, né? Tá certo. Tá certo. Vamos a um rápido intervalo? Daqui a pouquinho, então, a gente volta trazendo muito mais pra você que está em casa.